nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira, na Lafões FM. A crónica desta semana é dirigida ao internacionalmente conhecido monumento megalítico de Antelas, a Anta Pintada de Antelas, que se localiza precisamente no lugar de Antelas, pertencente à freguesia de Pinheiro de Lafões e ao município de Oliveira de Frades, edificação classificada na categoria dos monumentos nacionais. Mas, antes de ir ao monumento de Antelas, o que é uma anta? As antas, arcas, orcas ou dólmens são manifestações da cultura megalítica, ou seja, recuam a origem da sua construção ao 5º milénio a.C., servindo a dois objetivos principais, um funerário, para sepultamentos coletivos, e outro de ordem espiritual, deixando-se oferendas rituais aos mortos. Vasos, armas, ídolos, machados, enxós, setas, etc. e praticando-se cerimónias ligadas com a vida e com a morte. Implantavam esses monumentos em lugares privilegiados no território, nos pequenos altiplanos das serras, em zonas de grande circulação humana, em lugares para serem vistos, tratando-se de autênticos marcos na paisagem e que envolviam para a sua construção o esforço de toda uma comunidade. Arquitetonicamente, umas antas eram constituídas por um átrio, um corredor e uma câmara, outras só por uma câmara, sem corredor, umas maiores, outras menores, mas todas construídas com grandes pedras verticais, os esteios, que sustentavam uma laje de cobertura ainda maior, a tampa. Mas essa imagem estereotipada que temos de uma anta, 3 pedras na vertical e uma na horizontal, é unicamente o esqueleto do monumento, uma estrutura que ficava debaixo de terra e não se via, já que os esteios e a tampa eram cobertos por um monte artificial de terra e de pedras menores, a que se dá o nome de mamoa. Ao fim e ao cabo, tratava-se da construção de uma gruta artificial, uma espécie de útero da mãe terra, para onde os defuntos voltavam, quem sabe se acreditando eles num futuro renascimento espiritual. Assim, a Anta Pintada de Antelas ficou implantada na orla da Serra das Talhadas, em zona plana, ampla e isolada, sendo que o nome Antelas não lhe vem senão da presença desse monumento funerário megalítico, que se constituiu no marco cultural da povoação, na mais antiga prova da presença de sociedades agropastoris nesse lugar. Antelas corresponde ao grupo dolménico da Beira Alta, que se destaca fundamentalmente pelas decorações artísticas na anta e nos esteios, pinturas e esculturas dispostas no interior e no exterior do monumento. Cronologicamente, a origem do dolmen de Antelas situa-se no Neolítico Médio, cerca de 3900 a.C., sendo que a execução das pinturas ou o reavivamento das mesmas devem balizar-se entre 3600 e 3300 da mesma era. No entanto, o conjunto funerário teve continuidade na sua ocupação e na sua função, estirando-se o seu uso ao longo dos períodos culturais subsequentes. A edificação é constituída por um átrio lajeado e ao ar livre, que dá para um corredor aberto ao oriente e com um comprimento de 3,5 metros, que vai terminar numa câmara funerária de formato poligonal, com 8 esteios de granito e uma altura de 2,5 metros, sendo que toda essa estrutura é também coberta pela competente mamoa. E quem penetrar no interior do dolmen depara-se com um mundo artístico e simbólico. Tratam-se de pinturas rupestres, a preto e a 2 gradações de vermelho, aplicadas na decoração dos esteios e na cabeceira da câmara, representando linhas geométricas, abstratas e figurativas relacionadas com o imaginário místico, cultural, misterioso, religioso, cujo significado, à luz do nosso conhecimento, é ainda o enigma de interpretação. Vêem-se bem conservadas, por exemplo, figuras humanas, um pente de xamã, um sol e uma lua, figuras trapezoidais, figuras em labirinto, em zigue-zague, em espiral, símbolos de fertilidade, de vida no além. Seriam representações dos sepultados?
Símbolos de purificação, deuses, figuras astrais e elementos da natureza? É difícil descodificar. Acredita-se que para a execução das pinturas fossem usados dedos, espátulas, penas, pincéis de crinas ou de fibras vegetais. A cor negra foi obtida através do carvão vegetal moído e o vermelho através de minerais ferrosos ou mesmo de sangue. A primeira notícia que temos deste monumento é o Dr. Aristides de Amorim Girão que nos dá, no ano de 1917, entusiasmado com o grau de conservação do dolmen e das suas pinturas. Mas é já entre 1956 e 1957 que a área é escavada e cientificamente estudada por arqueólogos e pré-historiadores, após o qual a estrutura foi novamente enterrada para preservar as suas pinturas. Assim permaneceu por mais praticamente 40 anos. Só depois é que a Câmara de Oliveira de Frades pediu uma intervenção ao conjunto arqueológico para a execução de um projeto de recuperação, valorização e divulgação do monumento. Mais recentemente, o monumento foi novamente beneficiado, com uma intervenção que serve agora às funções culturais, patrimoniais, turísticas, educativas e científicas, para onde se podem agendar visitas orientadas ao monumento junto dos serviços municipais. A anta pintada é considerada um dos expoentes máximos da arte megalítica mundial. Autores referem-se a ela como a grande catedral do Neolítico. Outros, por causa das suas pinturas, dizem que as pinturas de Antelas estão para a arte pré-histórica ibérica, como as pinturas da Capela Sistina estão para a arte renascentista italiana. Fica a dica para uma visita ao monumento. Vão e desfrutem de um ambiente emocionante. Até para a semana. Nas ondas da história local. Património, arqueologia, tradições, histórias da história de Lafões. Segundas-feiras às 15, com repetição às 18. E aos domingos às 13 horas. Com Eduardo Nuno Oliveira. Na Lafões FM.